Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender sobre os tipos de parâmetros, né? E os primeiros são os parâmetros de leitura. Na aula passada a gente viu o que é a IHM, Interface Homem-Máquina. Vimos para que ela serve, todas as funções dos botões, né? De visualização. E hoje nós vamos então entrar na aula teórica de parametrização. E nós vamos ver então os parâmetros de leitura inicialmente. Depois que nós tivermos as aulas teóricas de parametrização, nós passaremos para as aulas práticas na maleta de treinamento da VEG. Então, nas aulas práticas, a gente vai ver vários tipos de aplicação onde a gente pode usar o inversor de frequência. Mas antes de passar para a parte prática, que é a parte mais interessante, é importante a gente conhecer os principais parâmetros, né, do inversor de frequência. Então, nós vamos falar um pouquinho desses parâmetros hoje, que são inicialmente os parâmetros de leitura. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os parâmetros de regulação. Então, o primeiro parâmetro, antes de falar dos parâmetros de leitura, né, existe um parâmetro que é o parâmetro de acesso. Então, esse é um dos principais parâmetros, porque sem esse parâmetro você não consegue acessar todos os outros parâmetros, né? Então, esse é onde você coloca a senha, é o P000. Então, como é que você acessa esse parâmetro? Você aperta aqui a tecla PROG e entra dentro dele. Então, esse PROG aqui é como se fosse o Enter, né? Uma vez que você entrou na tecla PROG, o padrão de fábrica você observa que é 0. Então, você tem que ir aqui na tecla Incrementa e apertar 5 vezes. E aí você coloca esse parâmetro em 5 e você libera os parâmetros. Daí então você libera a alteração de todos os parâmetros, né? Essa senha você pode mudar se você quiser, então ela tem uma variação de 0 a 4 e de 6 a 10. Então o parâmetro de acesso é o P000. Você já viu aí como ele funciona e depois a gente vai ver isso na prática, na maleta de treinamento com o inversor de frequência. O próximo parâmetro é o P002. Esse parâmetro ele te mostra a frequência de saída do motor, mas num valor proporcional. Proporcional ao que, né? Ao P208. Então o P002 ele vai te mostrar a frequência do motor, mas essa frequência ela pode ser visualizada em RPM também, em outras grandezas, né? Ela possui aí uma variação de 0 a 6.553. Por quê? E se você quiser visualizar a rotação do motor em RPM, você pode visualizar nesse parâmetro. Mas para isso você precisa conhecer o parâmetro P208. Então o P002 ele vai indicar o valor de P208 vezes o P005, que a gente vai aprender mais à frente. Então inicialmente o P002 ele vai mostrar para você ali a frequência. Pode ser em Hertz, por exemplo, se o seu motor estiver em 100% da rotação, ele vai te mostrar lá 60 Hz. Mas se lá na sua escala de referência, lá no P208, tiver um valor, por exemplo, 60, aí ele vai te mostrar o valor em RPM. Então é um valor proporcional à grandeza que você quer visualizar. Então, em resumo, né? Frequência de saída aí do motor, ou pode ser em Hertz ou em RPM. O P003 é onde você visualiza a corrente do motor. Então aqui você não consegue alterar, né? Muitas das vezes, antigamente, né, quando a gente usava aí a partida direta, a estrela triângulo, a chave compensadora, você tinha que colocar um alicate amperímetro lá na saída do motor, né, nas fases de saída do motor, para você poder visualizar a corrente. O inversor de frequência não, ele tem essa vantagem, né? Ele tem um TC, um transformador de corrente dentro dele, onde ele fica monitorando a corrente do seu motor. E através aqui da IHM, do visor da IHM, lá no P003 você consegue visualizar a corrente do motor. Então, se você tiver desconfiança de que seu motor está com a corrente baixa, com a corrente alta, é só acessar esse parâmetro P003,
e você vai ver aí a corrente do seu motor. O parâmetro 004, ele vai te mostrar a tensão CC. Mas como assim tensão CC? É uma tensão que tem lá no circuito intermediário. Então você tem a sua tensão normal de entrada, pode ser 220, 380, 440 ou 760. Só que essa sua tensão de entrada, ela vai gerar um link de corrente contínua. Então é um link de tensão onde você vai visualizar aí no P004. Então P004 não é a tensão do motor, mas é uma tensão que ela é gerada no circuito intermediário ali de corrente contínua. É apenas para visualização, tá certo? O próximo parâmetro é a frequência de saída. Então ela vai indicar aí o valor da frequência de saída do seu motor, né? Do seu inversor, a frequência que ele está rodando. E aí sim vai ser apenas em Hz, o valor varia aí de 0 a 300 Hz. Então você observa que o inversor de frequência, ele pode pegar um motor que é de 60 Hz e elevar na grandeza de 300 Hz. É claro que isso não vai fazer bem para o motor, porque ele não foi projetado para ir a 300 Hz, a não ser quando o motor é projetado para isso, né? Por exemplo, motores de turbina de avião são projetados para até mais de 60 Hz, pode chegar aí até 300 Hz, e aí você consegue visualizar no P005 essa frequência de saída do seu motor, tá certo? Aqui nós temos o famoso P208 que a gente viu lá no início, é o fator de escala de referência. Então esse parâmetro ele permite ao inversor indicar a velocidade do motor em uma unidade qualquer, por exemplo, em RPM. Então lembra lá do P005? O que você vai enxergar lá no P005, que é a frequência de saída, né? Você vai enxergar o P208 vezes esse P005. Onde é que você vai enxergar ele no display? Lá no P002. Depois a gente vai ver isso na prática. Por exemplo, se o seu motor for de 2 polos, um motor de 3.600 RPM, e você colocar lá no P208, você colocar lá 60, você vai visualizar a rotação do motor de 2 polos, que deve ser aí 3.500 e alguma coisa. O motor de 2 polos, ele é 3.600 RPM, na sua velocidade síncrona, né? Então, se você botar lá no P208 o valor 60, esse 60 multiplicado pela frequência de saída em P005 vai te dar lá no display, no P002, a sua velocidade real. Então, o padrão de fábrica é 1. O padrão de fábrica sendo 1, você vai visualizar o motor de 2 polos em 60 Hz, normal. Mas se você colocar em 60, aí ele vai para 3.600 RPM. Então ele modifica, né? Vamos dizer assim. Esse fator de escala aí de referência, o P208, ele modifica o valor da grandeza de Hz para você visualizar em RPM. Então algumas indústrias preferem, em vez de visualizar em Hz, eu quero visualizar em RPM ou numa outra grandeza qualquer, né? Então esse P208 ele é bastante importante a gente conhecer para você poder mudar de Hz para RPM, né? Aqui nós temos a tensão de saída. Então lá no P007, se você tem dúvida, né, se a tua rede está com uma tensão baixa ou uma tensão muito alta, você vai acessar esse parâmetro P007 e aí vai indicar a tensão de saída do motor. Tensão de saída do motor é o que está realmente, irmãos, sendo consumido, né? Aqui é um parâmetro de leitura que é interessante, né? Ele vai indicar a temperatura lá no dissipador, lá no módulo de potência. Então, lembrando que o inversor de frequência ele tem uma placa de potência, ele tem uma placa de disparo, alguns modelos, né? E tem também um cartão de controle. Então, lá no cartão de potência, ele tem ali um termostato onde ele fica medindo a temperatura.
E ele joga essa temperatura para o cartão de controle para você visualizar aqui na IHM lá no P008. Aí você consegue ver qual é a temperatura que o seu inversor de frequência está trabalhando interno. Por que isso é importante, né? Porque se você vê que a temperatura está muito, muito alta, você pode parar o seu inversor de frequência e aí fazer uma manutenção de limpeza dentro dele para ver se você diminui um pouco essa temperatura, né? Aqui o parâmetro P009 ele vai te mostrar o torque do motor. Então ele vai indicar o torque desenvolvido pelo motor. Mas ele só te mostra isso quando o P202, que é o motor trabalhando em modo vetorial, ele tiver parametrizado em 2. Aí você tem aí um torque de 0 a 150% em modo vetorial, tá certo? O P014, ele vai indicar para você o código do último erro ocorrido. Imagine que a sua rede de alimentação ela caiu, né? Imagine aí que faltou luz. O inversor de frequência ele vai indicar um erro ali que pode ser o de subtensão. É o erro 2, né? É 002, subtensão. Então vai ficar gravado aí no parâmetro 014 o último erro ocorrido. Isso é importante porque se o seu inversor ele parou, por exemplo, por sobrecarga, um E000, erro de sobrecarga, você antes de ligar o motor novamente, de resetar ele, você vai procurar saber o que ocorreu lá no motor. Então você vai verificar o seu motor antes de ligar o inversor de novo, porque ele está te dizendo que deu um erro de sobrecarga. E pode ser que o eixo do motor ele esteja travado. Então esse parâmetro, né, o P014, ele é bastante importante. Aqui no P023 você consegue visualizar a versão do software. Então ele vai indicar a versão de software que está lá na memória do microcontrolador do seu inversor. Todos os inversores têm uma versão de software, né? E tem ali um processador interno, um microprocessador, e é aqui no parâmetro P023 que você enxerga essa versão. Esse parâmetro também é muito importante, é onde ele te mostra a variável do processo, né? PID, proporcional integral derivativa, essa sigla. Quando você quer um controle de velocidade do seu motor, mas um controle programado, né? E é nesse parâmetro aí que você vai indicar o valor da variável do seu processo. Então, é o valor de realimentação do seu regulador PID. E esse valor você consegue visualizar aí em porcentagem, né? Vamos supor que você queira que o seu motor trabalhe sempre em 50% da rotação. Para você visualizar isso, essa variável, você vai acessar aí o P040. Na próxima aula, a gente finalizou aqui, né, os parâmetros de leitura do CFW08. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os parâmetros de regulação, que nada mais são do que os valores ajustáveis, né, que são utilizados pelas funções do inversor. Então, nós vimos na aula de hoje os parâmetros de leitura, e na próxima aula nós vamos ver os parâmetros de regulação. Se você achou importante, não deixe de mencionar aí. Forte abraço.